disclaimer é que Farenaz ele mandou essa pergunta pelo WhatsApp faz uns 10 minutos, eu estou há 10 minutos pensando e não chegando na resposta ainda. Não se arrepende de nada? Tá tudo certo. Foi tudo lindo, né? Não, acho que você tem muitas coisas que obviamente faria diferente de decisões de dia a dia e de time e decisões que eu tomei que hoje eu tomaria de forma completamente diferente. Do ponto de vista de carreira, não que eu não me arrependa de nada, mas me trouxe onde eu estou e eu estou feliz onde eu estou. Então, eu sempre tenho, obviamente, aquele negócio de eu quero mais, quero melhorar e aquilo que eu falei, né, de estar sempre em algum nível constantemente insatisfeito. Mas eu sou bem tranquilo assim, com as decisões que eu tomei até agora de carreira e espero que continue sendo acertadas em algum nível e também, quando não for, a gente consiga se adaptar. Agora, do ponto de vista de como ser PM, de decisões que a gente tomou, o que eu tomei desde o início, eu acho que, aí teria uma infinidade de coisas que eu faria diferente. E eu acho que muitas delas têm a ver com, naturalmente, no início de carreira, você tem um pouco mais de ansiedade de fazer as coisas acontecerem, assim. Então, eu teria mais calma para pensar nisso e, particularmente, dentro da RD, como a gente trabalhava com marketing digital, e principalmente lá em 2015, quando eu comecei, ainda não era uma coisa que as empresas tinham no sangue, assim, de como fazer marketing. Até hoje ainda é um desafio fazer isso. Então a gente tinha um desafio muito grande educacional, assim, não bastava simplesmente a gente entregar o produto e as pessoas iam saber usar aquilo. Então a gente sempre teve uma carga muito grande de customer success, por exemplo, para ajudar as empresas a fazerem isso funcionar, etc. E uma coisa que com certeza eu faria diferente hoje é tentar uma forma de trazer essa educação via produto mesmo e não via terceiro, seja CS ou seja, enfim, outras alternativas que não produtos. Para mim, essa é uma das coisas que eu tenho assim, de maior aprendizado nesse período. Opa! Dá para ouvir, pessoal? Acho que em relação à questão de processo seletivo, teve quando eu entrei no UOL, na verdade, teve uma situação em que eu acabei não entrevistando a empresa e eu acabei me aplicando para uma vaga que eu achei que era uma coisa e quando eu cheguei lá eu falei, uou, ou me venderam errado ou eu entendi tudo errado. Então, acho que esse foi o maior aprendizado. Assim, meu primeiro mês eu falei, nossa, errei muito, preciso trocar. Acho que esse foi um dos maiores aprendizados, acho que por isso que eu também trouxe isso dentro da palestra. E em relação à carreira, eu acho que diferente do que o Sprengler trouxe de repente, tomar algumas decisões mais rápido, ser mais calmo, seria de tomar decisões um pouco mais rápido. Assim. Eu tenho uma tendência a buscar muitos dados, analisar para conseguir me sentir, às vezes, segura para tomar uma tomada de decisão, e, às vezes, aquilo acaba atrapalhando, porque dentro de produto a gente tem que chegar num momento que fala, ok, eu acho que tenho aqui os critérios, estou seguro com as informações que eu tenho e eu consigo seguir e tomar uma decisão em relação a isso. E porque às vezes o timing mesmo do negócio precisa que você tenha uma certa velocidade. Eu acho que talvez algumas decisões eu tomaria um pouco mais rápido e utilizaria esses critérios para seguir. Legal. É difícil mesmo. Acho que, como o Alex, acho que tudo que eu fiz e que eu aprendi, eu cheguei onde eu cheguei. Mas eu acho que uma coisa que, especificamente aqui na área de produto do Gympass, que no começo eu deixei de fazer e me arrependi, agora voltei a estar muito perto do usuário. Então, tem que estar o tempo todo falando com o usuário de verdade. Não adianta só ler o review na App Store ou só falar com o atendente. Então, ir, de fato, passar um dia lá no time de atendimento. A gente tem vários eventos de interação com os usuários do Gympass. Então, é super importante e é fácil a gente deixar passar o tempo, passa a agenda, reunião, as cerimônias, um monte de coisa e não dá, e é fácil deixar isso passar, e aí você viu e faz um mês que você não fala com um usuário. Então, isso é super importante, é super crítico. E agora eu bloqueio a minha agenda, que é para não ter desculpa, e estar lá, seja sentada com atendimento, seja na rua, no dia a dia. Então, acho que isso talvez que eu deixei passar no começo e agora estou me policiando de novo, e é super importante. Ok, tudo bom?
A minha dúvida é, pensando especialmente em quem quer entrar na área de produto agora, mas que não tem experiência direta prévia em produto, mas tem áreas correlatas, por exemplo, qual é o melhor caminho para se chegar nisso? O quão aberto as empresas que vocês trabalham são? Por exemplo, um bom caminho seria começar como PO para depois ir para PM? Ou dentro de PM existem vagas mais júnior na empresa de vocês? Vou começar a falar, já que eu estou no microfone. A gente está estruturando bem isso no Gympass e começar a criar o que seria o papel de um analista de produto e o que seria o papel de um associate. Então, para ter essas portas de entrada, né? Seja de pessoas de fora da empresa ou de dentro do próprio Gympass de outras áreas. Então, esse seria, acho que, um dos caminhos. Mas eu acho que o mais importante é conversar com quem está lá dentro, mostrar o interesse e mostrar aqueles pontos lá, até a Ju mostrou, então, tem o lado técnico, o lado de conhecer o usuário e o de business. Então, mostrar qual desses três é o seu ponto forte, que você é capaz de aprender os outros. Então, você, apesar de não ter todas essas competências ou nunca ter, de fato, executado como PM, PO, mas que você é capaz de ir aprendendo e evoluindo dentro disso. Eu concordo bastante. Eu acho que, às vezes, a tua experiência pode te trazer... justamente, como eu falei, né? Cada empresa tem a sua particularidade para alguma vaga. Às vezes, a tua experiência pode te ajudar a ter tudo a ver com aquele produto que aquela empresa precisa naquele momento. Então, o fato de você não ter uma experiência, é possível que você entre num cargo, talvez, de analista ou mesmo de PO, aí depende da empresa, como é que funciona a carreira dentro da empresa. Mas, de repente, você consegue entrar e trabalhar junto com a equipe de produtos e evoluindo, e a sua experiência já anterior consegue somar para que você consiga trabalhar nesses produtos. Bom, não vou repetir tudo que já foi falado aqui, eu concordo com quase tudo. Acho que caminhos que eu vejo, né? Tem startups menores que, às vezes, elas têm uma predisposição maior a aceitar pessoas que não têm tanta experiência. Então, acho que é um caminho. Outro caminho é empreender. Eu sei que nem todo mundo tem possibilidade de fazer isso, mas, às vezes, mesmo que seja um negócio part-time, você ter alguma experiência empreendendo, ela vai te levar a ter alguns skills que são importantes para um PM e pode ser um caminho possível também. De novo, tem várias formas de fazer isso, desde pegar um extremo aqui de participar de um Startup Weekend no final de semana e ganhar algumas coisas, até, de fato, tocar alguma coisa em paralelo. Outros são esses programas de APM. No último Project Camp, a OLX lançou um desse, lá, o Loading, por exemplo, que é um programa bem legal. A gente já fez isso na RD lá em 2015. A Nubank, a gente está pensando em fazer isso agora para o futuro também. Então, assim, está começando a cada vez mais, principalmente as grandes empresas, não grandes empresas, mas, enfim, essas startups mais fortes aí, é você ter esses programas de APMs e é uma porta de entrada também possível, entendendo também as restrições que tem um programa desse e dedicação que tem que ter, etc, etc, etc. Oi, me escutam? Escutam? Aqui no fundo? Beleza. 2 em 1, tá? Aí, se falhar, depois a memória dá um toque. Só dá uma instigada ali, vou terminando ali com o programa de formação, até as dicas de Product Camp e tudo mais. Como é que eu sou a empresa, eu preciso investir em Product Management e eu preciso de pessoas para isso. Que tipo de perfil que eu busco? Eu até entendi do ponto de inspirar confiança, mas acredito que até essas skills conseguem ser trabalhadas. Então, qual que é ali? Eu não tenho a porta para contratar, mas tenho para treinar dentro da minha empresa. Que tipo de perfil eu busco? E a outra parte da minha pergunta, ou a outra provocação é: consultorias, elas conseguem lidar com gestão de produtos? Vocês têm case de que a gestão do produto e ficou dentro de uma consultoria, ou vocês trabalharam numa consultoria e tiveram sucesso com isso? Como é que lidou esse dia a dia? Eu tenho esse viés, eu acho que você, né, não pode contratar ou quer treinar. Para mim, o principal fator e o mais importante para uma pessoa garantir que ela vai ter sucesso em produto, para mim, é a paixão pelo usuário. Então, independente da empresa, da missão e dos skills que ela já tem, se ela tiver essa paixão pelo usuário, ela vai ter esse comprometimento de resolver os problemas dele.
E aí ela corre atrás, for, né, uma pessoa competente, corre atrás para aprender os skills mais técnicos de produto, os hard skills. Mas eu acho que esse ponto de ter a paixão pelo usuário e resolver os problemas dele é a coisa mais importante ali. Com relação a hard skill, eu concordo. Acho que você contratar pessoas inteligentes, e daí você tem N formas de medir isso. Eu acho que com certeza ela vai aprender. Você dá um livro, dá uma palestra, paga curso, enfim, hard skill não é um problema. Para mim, o delicado é soft skill. E daí sim, questão de confiança, questão de comunicação, questão de inspiração, liderança. Cara, isso é muito difícil de treinar. E normalmente a pessoa ela já tem que vir com uma mínima predisposição a demonstrar esses comportamentos. Treinar isso requer tempo. Uma pessoa que não consegue se comunicar bem, você fazer ela ser uma boa comunicadora demora tempo, não é da noite para o dia que você consegue fazer isso. Isso exige uma energia gigantesca do ponto de vista de gestão de pessoas, de desenvolvimento, etc., que nem sempre todo mundo tem poder de fazer esse investimento. Então, para mim, o processo seletivo de PM ele deveria ser muito, muito focado principalmente em mais júniores, em soft skills e não em hard, porque esse, para mim, é o desafio. Com relação à consultoria, eu já empreendi nisso. Antes de entrar na RD, eu passei 4 anos basicamente com uma empresa de consultoria em desenvolvimento e gestão de produto. Eu acho que ajuda pontualmente em algumas situações, mas eu não vejo como uma solução perene. Assim. Então, eu acho que eu preciso ter um gap aqui que eu preciso suprir, ou eu preciso lançar alguma coisa e não tenho gente interna para fazer isso, eu preciso que me ajude a pensar em estratégia de produto, em validação, etc, etc. Eu acho que é uma alternativa, mas para mim não é alguma coisa que deveria ser perene. Eu acho que isso é extremamente core para a organização e deveria estar dentro de casa e não fora. Nem tenho o que acrescentar, acho que o Sprengler falou já... Bom dia, pessoal. A minha pergunta ela ainda relacionada a essa questão de iniciação de carreira, processos seletivos e etc. E a gente se depara muito, quando a gente está procurando algum tipo de vaga ou a gente vê vagas dentro de LinkedIn, há muitas empresas que trabalham com o conceito só de Product Manager, outras trabalham com a estrutura de Product Owner, Product Manager, umas falam que o Product Owner ele tem uma cadeira menor em termos de salário, em termos de funcionalidades que um Product Manager. E, em contrapartida, a gente vê empresas que já têm essa cultura de produto, como o Nubank, como o Gympass, como a Movile, que só trabalham com Product Managers. Por que vocês acham que ainda existe essa diferença de falar de um PM mais júnior ou de um PO PM? Para mim, e aí no Gympass a gente até fez essa mudança, acho que há 1 ano e meio atrás. Antes chamava Product Owner, mas não era de fato o que eles faziam de fato. Na prática, eles já faziam um trabalho muito mais de um PM. E a gente hoje, então, só tem na estrutura Product Managers ou... Agora a gente está começando a ter analistas ou associate, mas para mim acho que o ponto principal é ter já um pouco mais esse lado mais estratégico, estar mais perto do usuário e menos o lado mais de ficar escrevendo histórias e ficando dentro de casa só internamente ali no time de produto. Acho que para o Gympass esse é o jeito que a gente vê e por isso que a gente então está focando muito mais em PM, em trazer pessoas que de fato vão ser o gestor do produto como um todo e são pessoas que têm o potencial para continuar crescendo ali dentro da carreira de produto. A gente, no Grupo Zap, a gente trabalha com as 2 cadeiras, né? Então, tem a cadeira de Product Owner e a cadeira de Product Manager. A gente está testando isso também, então existem várias discussões, inclusive o Product Owner, ele nem tem a gente fala que é a função de Product Owner, mas, na verdade, é um analista de produto sênior. E a verdade é que a diferença que a gente tem entre os dois é que dá espaço para o PM conseguir olhar mais para o lado estratégico, tomar decisões mais voltadas a questão de negócios, inclusive, da empresa, que a gente busca muito isso, né, a interação de produto com negócios, essa influência, e o Product Owner, no caso, ou analista de produto sênior, conseguir liderar essa parte mais do dia a dia, do delivery, não quer dizer que ele não atue junto com o PM na parte de discovery, afinal de contas, a ideia é que essa pessoa consiga crescer e se tornar um PM também. Eu acho que existe bastante...
polêmica, inclusive, né? Acho que dentro do conceito do que é o Product Owner, Product Manager, mas o que a gente costuma trabalhar lá em termos de conceito seria isso, assim, do tipo, o PM focado mais nessa parte estratégica e o analista de produto sênior acaba trabalhando mais nessa parte do dia a dia com o time, muito mais para conseguir ter espaço para focar no discovery. A gente já teve muito problema no passado do PM estar com muitas atribuições, muitos times, e aí tudo bem, depende do tamanho e estrutura da empresa, mas é uma coisa que a gente está testando no momento. E tem funcionado. Sem muita coisa para acrescentar para mim, a única coisa é que existe espaço para as duas coisas, e de acordo com o nível de maturidade e necessidade da empresa, vai servir mais um ou outro, e daí tem que ver o que faz sentido para cada um, se aquela posição faz sentido ou não, se é isso que você quer ou não. Mas eu acho que não tem demérito nenhum em nenhuma das duas coisas. É simplesmente necessidades diferentes. Bom dia. Bom dia. Bom dia, eu sou Julien. Eu gostaria de saber, eu ouvi bastante falar sobre produto no singular e eu ouvi falar de que no Nubank tem não sei quantos product managers, mas será que tem vários produtos dentro da empresa? Como que é feito essa segmentação, essa divisão de trabalho entre todos os PM dentro da empresa? Será que tem boas dicas para isso? Cara, trabalho é tipo gremlin, assim, né? Então, sempre vai ter, e quanto mais gente você colocar lá, mais coisa vai ter. Então, não se preocupa com isso. Mas não necessariamente um PM ele precisa ser responsável só por um produto inteiro, né? Tipo, existem formas de organizar isso. Acho que tanto na RD quanto na Nubank, tem PMs que vão gerenciando partes desses produtos, e daí você pode organizar o time mais orientado ao objetivo, mais orientado à área de produto, aí depende de como é que a organização está dividida. Na Nubank a gente tem as duas coisas andando em paralelo, por exemplo. Na RD era mais por área de produto. Então, normalmente é assim que as coisas são divididas. E conforme a organização vai crescendo, você vai ficando cada vez mais específico nessas coisas, e por isso que você vai aumentando cada vez mais o número de PMs, sem não necessariamente aumentar o número de produtos que aquela empresa tem da mesma forma, mas a complexidade de gestão desses produtos vai aumentando. Eu lembro que quando eu estava fazendo o benchmark lá no início de RD, eu achei incrível porque o Twitter tinha um PM que era responsável por recuperação de senha. Então, é um negócio extremamente específico, mas sei lá, por algum motivo eles precisavam de alguém lá dedicado para aquilo, porque era um problema para eles. Mas é um negócio, de novo, é um estilo diferente de PM também. Um PM que vai gerenciar uma complexidade gigante, às vezes de um produto inteiro, mais em early stage da empresa, por exemplo, desde um PM que vai fazer coisas extremamente específicas e está num quadradinho menor. Então isso varia, e por isso essas diferenças aí de empresa para empresa. Tem muito a ver com complexidade que precisa gerenciar. E tamanho também, né? Então, às vezes, numa startup você vai estar cuidando de um produto inteiro, e aí, sei lá, com alta complexidade. E numa empresa que, se fosse o mesmo produto dentro de uma empresa maior, talvez teria N product managers que cuidariam de diversas partes desse mesmo produto. Falando de outras cadeiras que a gente tem dentro da área de produto, pelo menos dentro do Grupo Zap, a gente tem o analista de produto, o analista de produto sênior e o product manager, né? O analista de produto, ele é uma pessoa que está iniciando a carreira dentro da área de produto e que consegue cuidar de mais de um produto, ajudando principalmente na parte de gestão de bugs, levantamento de pesquisas, nessa parte de recrutamento. Então, e sendo mais um braço direito ali, tanto para o Product Manager quanto para o analista de produto sênior, né? Que eu já expliquei um pouquinho da diferença dos dois. Então, só complementando o que o Spengler falou, tem também outras funções dentro de talvez um mesmo produto aí dentro da carreira. Acho que, como eles falaram, depende muito da maturidade, do tamanho da empresa. No Gympass, há 1 ano e meio atrás, o time de produto era super pequeno, e então a divisão do time acabava sendo quase que por etapa ali no funil da jornada do usuário, mas era meio todo mundo faz tudo.
um time olhava a conversão, mas olhava também como ajudar ali o dia a dia para o nosso usuário RH, né? E aí, conforme o time foi amadurecendo e evoluindo, hoje a gente tem uma estrutura então diferente e quebrada quase que por produto. Então, como eu falei, a gente tem as 3 pontas, então são 3 produtos e a gente tem a estrutura de tribo e squads, né? Então a gente tem 4 tribos. Uma para cada produto, e a 4ª tribo é a tribo que seria o marketplace, né, que é a garantia ali que as 3 pontas estão conectadas. Então, hoje a gente tem essa divisão de tribo, e aí dentro da tribo também varia, dependendo se é por jornada daquele usuário ou por arquitetura, enfim, aí a gente tem algumas variações dentro de cada tribo. Mas, em geral, está por produto hoje no Gympass. Bom dia aqui. Falando um pouco de carreira, eu li um artigo uma vez muito interessante falando que às vezes a pessoa precisava se preocupar mais em escolher o gestor direto que ela ia trabalhar do que a própria empresa. Talvez essa questão na entrevista, descobrir com quem eu vou trabalhar, se esse gestor ele tem essa preocupação de fazer o trabalho de coach com você, então esse cara que está atuando direto ali com você vai te ajudar muito mais aí na carreira do que às vezes você está numa empresa que não tem essa visão. Queria saber a opinião de vocês. Bom, eu compartilho muito disso, mas acho que talvez não precisaria ser só o gestor, né? A questão de mentoria você pode conseguir de repente com um par seu, ou mesmo até com uma pessoa que você conheceu num evento e que foi super legal, e a pessoa pode de repente te ajudar. Eu acho que uma coisa que eu consegui aprender dentro da carreira é que existe também uma necessidade muito grande de você ser bastante autodidata ali. Então, estudar pra caramba e saber bastante diversos conceitos, e aí eu acho que o que acaba ajudando mais é você conseguir discutir com as pessoas, entendendo se realmente aquilo é um purismo em termos de um conceito, ou mesmo quais são as nuances e como que aquela pessoa já teve de experiência para a realização de resolução de determinado problema e afins. Eu tive a oportunidade de não ter gestores talvez tão bons em produto na minha carreira, mas sim pares muito legais e que contribuíram muito para a minha carreira e para a minha evolução. Então, acho que sim, é importante, por isso que até uma das coisas que eu falei, olha o LinkedIn da equipe na qual você vai trabalhar, se for uma startup, dos founders, que essas pessoas vão influenciar muito o teu dia a dia, e ver como que você vai poder trocar com elas, às vezes entrar em contato com essas pessoas antes de você até prestar um processo seletivo para a empresa, tomar um café com alguém, ou até alguém que já saiu da empresa, é super legal, porque às vezes a pessoa que já saiu da empresa tem muito menos filtro do que a pessoa que está lá dentro. É bem importante para que você consiga entender qual que é esse ecossistema no qual você vai estar interagindo, quem são essas pessoas, como elas contribuem, porque às vezes você vira e fala, nossa, eu vou para aquela empresa porque aquele cara é super foda e ele vai me ajudar com certeza, e às vezes é um cara que ele tem um perfil um pouco mais reservado e não necessariamente vai ser o cara que vai estar ali te trazendo toda a expectativa que você deseja para a evolução de carreira. Então, óbvio, é esperado de um líder que te desenvolva, mas a gente pode ter alguns problemas aí no meio do caminho que eu posso falar que eu já tive. Então, eu acho que é você mesmo buscar essas pessoas. Esse é o meu conselho. Eu acho que só para complementar, concordo 100%. Eu acho que está muito na mão da pessoa. Então, óbvio, né, facilita se o teu gestor é alguém que tem a experiência e está disponível e tem essa preocupação genuína de te ajudar a te desenvolver, isso facilita. Mas, se por qualquer situação não tiver, procure outras pessoas. E eu falo isso, gente, abuse da boa vontade. É inacreditável. Eu já várias vezes ao longo da minha carreira pedi ajuda de um monte de gente por diversos motivos, e muitas vezes as pessoas que eu nem conhecia direito, e a maioria das vezes as pessoas têm boa vontade, têm a disposição e estão ali disponível para te ajudar. Então, abuse da boa vontade das pessoas, e não é difícil encontrar alguém que vai ter essa preocupação e vai genuinamente investir tempo dela para ajudar, porque também quem está do outro lado sempre aprende alguma coisa também. Então, se por um acaso não tiver do gestor, procure em outros lugares e faça isso a tua missão, continuar desenvolvendo e ter essa pessoa para ajudar. Concordo com tudo.
acho que tem uma máxima de liderança que você fala que as pessoas normalmente elas entram num novo emprego por causa da empresa em si, o que aquela empresa significa, valores daquela empresa, etc, etc, etc. E elas saem por causa de líderes, né? Então, sim, eu acho que tem essa expectativa e idealmente o líder deveria fazer esse papel, sim, de ajudar no desenvolvimento, etc, etc. Na prática, acho que tem duas coisas, nem sempre as coisas funcionam tão lindamente assim, e daí tem N formas que a gente mencionou aqui de como se adaptar a isso. O mercado de gestão de produto, pelo menos aqui no Brasil, também não é um negócio onde você tem pessoas mega experientes. Talvez o Joca Torres seja a exceção aqui, a regra, mas a maioria das pessoas, assim, a gente está falando aí de 5, 10 anos de experiência. De novo, o Joca eu acho que é uma exceção nisso. Então tá todo mundo aprendendo no final do dia. Todo mundo aprendendo junto. Exato. E eu acho que esse é o negócio, assim, de você encontrar um clima onde tem questão de confiança, onde você pode ter essa liberdade de aprender, etc. E quanto mais pessoas te apoiando, melhor. Se tiver um líder te apoiando ali, excelente. Mas foi até o que eu falei no final da minha palestra. Assim, acho que a pessoa que tem mais, que dá mais valor para o teu crescimento é tu mesmo. Então, cara, se vira e dá um jeito, seja dentro ou fora da organização. Boa tarde, tudo bem? Aqui à esquerda de vocês, do outro lado, bem aqui no canto. Tudo bom? Pegando um pouco a linha do que já foi falado, de montar uma equipe de PMs e também na questão do hard skills, soft skills, eu concordo muito com o que o Spengler falou, que hard skills, qualquer pessoa esforçada, inteligente, senta num livro, aprende e tudo mais. Os soft skills, quem te ensina é a vida. Né? E aí, nessa linha, num processo seletivo, vocês, na posição de recrutador, eu queria saber qual que é a pergunta que não pode faltar para identificar esse lado dos soft skills no candidato. Cara, eu vou ser bem sincera, assim, quando dentro do meu processo seletivo, uma das maneiras que a gente olha soft skill, muitas vezes está na apresentação de case. Porque é aonde a pessoa ela interage também com o time, ela traz uma solução, ela mostra a linha de pensamento dela, mas também ela traz um pouco dessa parte de comunicação, de como que ela se organiza e de que forma que ela vai interagir com os times para trazer aquela resposta. Por isso que eu falei que aquilo é muito mais importante do que realmente trazer uma resposta certa. Eu analiso normalmente isso, lógico, a gente faz entrevistas, etc., mas aqui entrevista a gente busca evidência e dependendo do candidato a gente não consegue encontrar essa evidência tão clara e às vezes tem questão de nervosismo e afins, então eu busco muito tentar explorar isso na hora do case, porque eu acho que é um momento que você está ali e que dá para trazer um pouco de como essa pessoa vai reagir. Eu acho que é sempre um bom momento assim quando você tem que a pessoa tem que se virar na hora ali e aprender a falar algumas coisas assim. Eu acho que é sempre um bom momento de expor isso. Eu não tenho nenhuma pergunta assim milagrosa para soft skills, até porque soft skills, cara, é uma caixinha com um monte de coisa aí dentro. Então é difícil você dizer qualquer coisa nessa linha. Mas tem um livro que se chama Blink, né, que é do Michael Gladwell, que ele fala muito de cara, a prática vai te levando a conseguir identificar isso de uma forma que às vezes nem tu sabe dizer o porquê, mas putz, tu escutou tanto, tu conviveu tanto com aquilo que você começa a pescar essas coisas. E para mim é muito isso. Eu não consigo colocar muito no papel exatamente quais são essas perguntas, porque elas estão diluídas em várias dessas perguntas e várias dessas situações de cara, como é que tu se comporta numa situação de pressão, como é que tu responde a feedback, como é que quando tu não sabe alguma coisa, como é que tu reage, de evidências que a gente tenta buscar, de putz, tu passou por uma situação X, o que tu fez, o que tu não fez, e vai pescando, vai na conversa, e às vezes é a conversa ali que tu tá tendo antes da entrevista, perguntando como é que é a vida do cara, o que tá fazendo, como é que é o dia a dia, que tu vai pescando essas coisas, assim. Então, não vejo uma pergunta milagrosa, é muito difícil simular soft skill numa entrevista, então é muito, muito difícil. Então não é uma coisa que eu me preocupo muito do ponto de vista de ter isso mega organizado, porque eu sei que essas coisas vão surgindo ao longo da conversa. E a minha dica para quem está do outro lado é, cara, seja você mesmo, assim, não tenta simular isso, porque é muito fácil de identificar que está tentando forçar alguma situação. Acho que a única coisa que eu complementaria que
que para mim é bem importante esse lado do como a pessoa entrega as coisas. Então, tentar fazer perguntas, também não tenho nenhuma pergunta milagrosa, mas tentar entender como que a pessoa faz essas entregas, se ela fala muito eu fiz isso, ou se ela fala o meu time, a gente fez isso, ou quando eu não sabia, quando eu errei, como foi a reação. Então, tentar fazer algumas perguntas para tentar identificar no dia a dia a parte mais de valores, do como a pessoa está entregando e interagindo com as pessoas do time. Pessoal, eu sei que tem se for rápido só, senão a gente já traz um pouco para o almoço. Já tem alguém com o microfone, não? Tá. Então, beleza, mais uma última aí, e aí a gente já vai sair para o almoço e já dou alguns recados. Oi, tudo bem, Michele? Aqui no fundo. Rapidinho. Eu tenho uma empresa chamada Filhos no Currículo e eu escuto muito no meu trabalho. Eu escuto muito no meu trabalho como é que as relações de trabalho e como o ambiente das empresas vão precisar se adaptar para acolher e para impulsionar esses profissionais que têm filhos dentro das empresas. Eu queria entender como é possível trabalhar nessa área de Product Management sendo um profissional com filhos e como é que as empresas estão ressignificando um pouco das suas maneiras de trabalho, pensando em job sharing, pensando em jornada flexível para acolher esse tipo de demanda. Acho que é uma ótima pergunta. No Gympass, a gente já está se preparando, principalmente com a preocupação do trabalho remoto, porque a gente quer crescer muito, a gente tem lá uma missão global, já tem times das outras áreas, não de tecnologia e produto ainda, mas no mundo todo, e como a gente se prepara para poder ter pessoas em qualquer lugar do Brasil ou em qualquer lugar do mundo, e com isso ter uma jornada flexível, e onde o próprio time, o próprio squad se alinha quando vai fazer as cerimônias, as reuniões. A gente está fazendo alguns treinamentos, a gente está passando por isso agora, de como fazer as cerimônias, cada um na sua casa, via videoconferência, fazer uma review, planning, design sprint, como fazer todo mundo remoto. Então, a gente já está se preparando. Então, hoje, talvez a gente ainda não está pronto, mas a gente já está se preparando para que os times tenham essa liberdade de cada um trabalhar de onde quiser, no horário que quiser. E o que importa é a entrega final. Então, acho que para produto não é trivial, porque a gente sempre tem muita coisa para fazer, mas dá para fazer. E no Gympass a gente está tentando, com esse viés mais de trabalho remoto, mas ter essa flexibilidade de cada time se adapta, e o que importa é que está entregando o valor. No Grupo Zap a gente tem uma cultura muito forte de trabalho remoto. Então, todas as salas são preparadas justamente para ter lá vamos dizer, o Jabber, né, que a gente chama, onde a gente consegue falar com as pessoas que estão remoto. A gente trabalhou por muito tempo com escritório, inclusive, em outros lugares, então a gente já está bem acostumado a trabalhar com a questão da pessoa estar fora, e tem a possibilidade das pessoas fazerem mais de uma vez por semana, inclusive, o trabalho remoto, que ajuda muito para quem tem filho também. Dentro da posição de produto, tem a questão da gente estar bem próximo também das áreas de negócio, e o dia a dia acaba não facilitando muito esse ponto, mas eu acho que é uma questão de adaptabilidade que cada vez mais as empresas estão indo para esse lado e buscando essa questão. Eu acho que trabalho remoto é o que melhor responde a essa questão hoje, pelo menos a experiência que eu tenho. Eu tenho uma filha de 2 anos e 4 meses, e eu acho que tanto a minha experiência na RD quanto hoje na Nubank, para mim tem algumas coisas que vão nessa direção. Assim. Acho que a primeira delas é, beleza, né? Trabalho remoto e flexibilidade de horário, porque tem filho sabe que eventualmente vai ter um imprevisto, você tem que ter liberdade de fazer isso. E daí, além do trabalho remoto dessa flexibilidade de horário, vem o entendimento da empresa de que, cara, isso acontece e você não vai ser sacrificado porque você precisou sair para levar a tua filha no médico. Nas duas empresas eu sempre tive completamente abertura para fazer isso e nunca tive que explicar o porquê. Assim, mas, cara, preciso levar minha filha no médico, ponto, ou preciso fazer tal coisa com ela e é isso. E eu acho que outro ponto é que desde o processo seletivo, eu falo por mim, mas as duas empresas são assim, eu nunca perguntei se a pessoa tem filho ou se idade, enfim, qualquer coisa nessa linha, para mim é completamente irrelevante.
E tanto a RD quanto o Nubank trabalham com isso de uma forma irrelevante, no sentido disso não vai te desclassificar. Obviamente que eu preciso te conhecer como pessoa para te ajudar da forma que for, entender o contexto que está inserido, etc. Isso é importante para mim como líder entender isso, mas como organização isso é irrelevante. Assim. Então eu acho que esse é um ponto também de tratar isso como assim, não é um problema nenhum. E está muito mais relacionado à tua competência para ser contratado do que qualquer condição diferente que exista aí, seja filho ou seja o que for. Perfeito, pessoal. Bom, eu sei que bastante gente tinha perguntas, mas a gente precisa encerrar também para a gente dar continuidade no evento. Eu queria agradecer pessoalmente aqui a Maíra, a Ju e o Spengler. Obrigado por terem participado. A gente sai agora para um rápido almoço e a gente se vê 15 para as 2, é isso? 15 para as 2, a gente volta aqui. Obrigado, pessoal.